É com alegria nessa noite que estamos aqui, porque estar com a igreja na presença do Senhor é maravilhoso, porque a igreja é o centro da atenção de Deus. E diga assim: eu sou igreja. Aleluia. Nós erramos o caminho, andamos um bocado, mas graças a Deus estamos aqui, porque esse é o plano de Deus. Querido, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 10. Vamos começar no versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7 em diante. O livro de Efésios é um livro maravilhoso para a igreja e maravilhoso para a redenção do homem, porque Efésios, do início ao fim, ele fala sobre o mistério que esteve oculto em Deus, o mistério que era a salvação planejada por Deus e executada por Cristo. Aleluia! E fala sobre a igreja, que é o objeto desse mistério. Efésios capítulo 1, versículo 7 em diante. Podemos ler? Amém. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou conselho, que propusera em si mesmo. E agora vamos ler todos juntos o 10. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Diga comigo: tornar a trazer tudo de novo em Cristo Jesus. Amém. Podemos entrar, queridos. Queridos, nós queremos nessa noite, com as nossas limitações de conhecimento e de alcance humanos, mas que não são, mas que para Deus alcança um limite que ninguém pode delimitar. Deus nessa noite tem planos de trabalhar na nossa vida segundo a fé de cada um, e a Bíblia diz que Ele não nos deu a fé por medida. Segundo a tua fé nessa noite, Deus pode trabalhar na tua vida essa palavra. Hoje, na igreja moderna, na igreja odierna do nosso tempo, muitas vezes nós viemos ao templo procurando satisfazer uma necessidade imediata, uma demanda instante na minha vida, que eu estou sofrendo ou que eu estou passando por aquilo, e eu procuro um refrigério na igreja. E muitas vezes eu não entendo que o refrigério é além do que receber oração ou fazer um pedido, mas o refrigério vem quando eu me encaixar no plano de Deus para a minha vida. E eu quero falar sobre isso. Aqui Paulo fala, de tornar a trazer em Cristo. Noutra versão diz de convergir em Cristo. Essa palavra convergir
traduzir na língua original do Novo Testamento, que é o grego, é tornar a trazer tudo de novo. Ou seja, restaurar alguma coisa que foi perdida. E eu quero falar sobre restaurar na minha vida pessoal e, em segundo lugar, sobre restaurar na minha vida familiar. Muitas vezes a questão de restaurar minha vida pessoal, eu acho que o problema é que a minha casa não vai bem está na minha esposa, ou que a minha casa não vai bem está no meu filho, ou que talvez está nos meus pais, ou que talvez está nos pais da minha esposa. Mas se eu restaurar primeiro a minha vida em Cristo, as coisas à minha volta vão sendo restauradas. O problema não está no meio que eu vivo, o problema está no meu relacionamento, no alcance do meu relacionamento, da minha intimidade com Deus. E Deus quer trabalhar isso em nós. Adão não foi lançado do jardim do Éden porque Deus não tinha mais dinheiro para pagar o salário dele. Eu digo isso porque os nossos olhos instantes, no momento da igreja presente, os nossos olhos, e eu até acabo com isso, estão quase nas nossas necessidades. Nós focamos tanto na necessidade que quando nós fazemos, eu espero que eu possa falar isso aqui, pastor Gleidson. O pastor Gleidson, tem lugares que eu não falo mais isso, que eu não ando querendo falar as coisas para quem não quer ouvir mais. Mas eu sei, né, o ministério que Deus deu para esse homem e o alcance dele, o ministério que Deus tem para essa igreja, vai através do ministério dele, do Israel. E eu sei que ele almeja. Às vezes, quando nós falamos, vamos orar por você, que é muito importante. Você vai ser abençoado pela vida do pastor Gleidson, pela minha vida, pela vida dos pastores que impõem a mão sobre você. Mas Deus quer te dar uma bênção pessoal, que você saia daqui e ela seja presente na tua vida diária, no teu dia a dia. Transforme o teu dia a dia e você transforme o meio que você está. E muitas vezes nós pastores estamos nos transformando em pajés, dando passe, né? A pessoa confia naquilo, no ritualismo que tu vai fazer, na oração que tu vai fazer, mas ela não confia na vida que ela pode ter com Deus e que ela deve ter com Deus. Estudando escatologia, doutrina das últimas coisas, nós podemos entender que nós estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Não sei se esse momento vai durar 20 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, ou 30 anos, 40 anos. Mas que nós estamos. É um dos sinais que se refere à igreja, sobre a vinda de Jesus. Nós nos voltarmos somente para as nossas necessidades, até mesmo nas coisas espirituais. Mas Adão não foi lançado do jardim do Éden porque faltou provisão para Deus manter Adão, não. Deus é rico, Deus é dono do ouro e da prata. O emprego que tu está precisando está na mão dele. Quando eu cheguei em Belém, eu acabei com tudo que eu tinha. Vendi meus móveis em Goiânia, cheguei aqui para comprar outros móveis, vendi um carro, vendi um lote, chegou aqui o dinheiro acabou, eu fiquei sem móveis, sem carro, sem emprego. Cheguei diante de Deus e falei: Senhor, não dou conta mais de carregar pasta na rua de a pé. Lá em Goiânia eu não ia nem na padaria, na esquina, comprar pão de a pé. E eu falei: Senhor, estou com problema de coluna, não aguento mais levar não nas empresas, tentando vender. Eu trabalhava como representante. Deus abre uma porta.
Sabe o que aconteceu? Andei 300 metros e Deus abriu a porta. Dessa porta eu comprei um carro. Desse carro foi. Por que, querido? O que está na mão de Deus é para nós, mas nós temos que andar com Ele e não somente manter os nossos olhos naquilo que Ele pode nos dar. Eu não estou falando para você do que eu duvido, eu estou falando para você do que eu vivo. Eu não gostaria de falar para as pessoas que eu não vivo. Mas Adão foi lançado da presença do Senhor, e Deus chegou a falar para ele quando o lançou: maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, não é o meio que te amaldiçoa, é você que amaldiçoa o meio, ou é você que abençoa o meio que você está. Mas é porque Adão, dentre as coisas que o homem plantou e que ficou na vida do homem, que são o centro da miséria humana, a primeira coisa é o pecado, que gera uma culpa. Eu tinha um pastor que dizia: o pecado muda tudo. Então, na minha vida pessoal, a primeira coisa que eu tenho que tirar, que eu tenho que correr dele, é do pecado. E Deus tem graça para nós resistirmos a ele. Basta nós oferecermos a nossa vontade. Então Adão estava no meio bom. A Bíblia diz que Deus à tardinha vinha falar com o homem. E lá diz o seguinte, que Deus chegou à tardinha e falou: Adão, diz que Deus passeava pelo jardim à tardinha, ou no virar do dia, e Deus falou: Adão, onde estás? Você já ouviu Deus passar perto da tua casa e falar: José, onde estás? Maria, onde estás? Tu já viu passar na beira, chegar, bater na tua porta e falar: ei, onde tu está? Eu vim aqui te visitar, quero falar contigo. Adão tinha esse privilégio, queridos. Isso é tão forte que Moisés pediu para ver Deus, e Deus falou: se tu me ver, tu vai morrer. Mas Adão via Deus face a face, e não era Adão que ia atrás de Deus. A Bíblia diz que a Deus veio e falou: Adão, aonde estás? Deus que ia atrás de Adão. Mas o pecado muda tudo. O pecado gera uma culpa. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, no grande trono branco, a Bíblia diz que o seguinte: que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, o meu maior problema, se eu tivesse em Jesus, não é o emprego que eu perdi, porque Deus pode dar. Não é o salário, o desejo maior, a casa que eu não tenho. É um escrito de dívida negativo que fica com aqueles que ainda não se renderam a Cristo para serem apagados os seus pecados. E Colossenses diz que ele anulou o escrito de dívida que era contra nós. Ele apagou, quer dizer que existia um escrito de dívida. Quando Paulo falou isso aos Efésios, eles já haviam, aos Colossenses, eles já haviam aceitado a Cristo e havia apagado. Mas se eles não tivessem se rendido a Cristo, o Espírito ainda estava lá para o grande dia do juízo final, onde os livros serão abertos e o escrito de dívida vai estar ali. Então nós temos que correr do pecado, nós temos que nos render a Jesus, nós temos que, se há alguma coisa na minha vida, eu tenho que me reconciliar com Ele, porque aí Ele vai tomar as minhas culpas, apagar as minhas culpas, e dela nunca mais se lembrará, queridos. Então o pecado é a primeira coisa que eu tenho que tirar da minha vida. A segunda coisa que eu tenho que tirar da minha vida são os traumas emocionais, as dores, as feridas que deixaram marcadas em nós, porque aquilo que eu não tiro, eu transfiro. E às vezes eu começo a ferir a minha esposa,
eu começo a ferir o meu esposo, e eu começo a ferir os meus filhos, porque eu não fui curado. Mas Jesus nessa noite quer curar o seu coração, quer curar os seus traumas emocionais. O Senhor quer te curar nessa noite. Às vezes nós vamos orar com pessoas, e tem pessoas hoje em dia que às vezes ele não tem câncer, às vezes ele não tem problema de coluna, ele não tem problema, dores de cabeça, ele não tem qualquer outro problema, nenhuma enfermidade, mas ele tem uma enfermidade na alma, querido, por causa das mágoas que ficaram gravadas na sua vida. O inimigo mantém a alma dele presa, ele não consegue se soltar. Deus te convida nessa noite para você se soltar. Deus te convida nessa noite para liberdade em Cristo Jesus, de todas as amarras que podem amarrar os seus sentimentos, para você não sair destruído dentro da tua casa, dentro da tua igreja, no meio dos teus vizinhos, no teu trabalho. Deus quer te curar, para você curar também. Deus quer te restabelecer. A terceira coisa, Deus te chama a crescer em Cristo Jesus. Uma planta, queridos, ela nasce, se fortalece com nutrientes, ela floresce e ela frutifica. Às vezes nós queremos chegar na igreja e somente receber oração. Eu não quero me encher da palavra de Deus, eu não quero mudar cada dia a minha mente e receber mais conhecimento de Deus, para que também eu possa abençoar outras pessoas no ministério. Deus te chamou para crescer. Tem muita gente que acha que ele não se desenvolve, ele põe culpa em todo mundo em volta. Eu não me desenvolvo porque as pessoas me tampam, porque a minha esposa, ela não me reconhece, ela só tem palavras negativas para mim. Querido, a tua fonte não é a tua esposa, a tua fonte não é o teu pai, não é a tua mãe, a tua fonte é Jesus e a palavra dele que muda a tua vida, que muda as tuas concepções. Eu tinha tudo para dar errado. Não vou dizer que todas as coisas dão certo. As coisas que não dão certo, eu coloco diante do meu Senhor, que Ele vai fazer dar certo. Mas eu tinha tudo para dar errado. Filho de pais separados, palavra negativa de manhã, de tarde, de noite, olhando o exemplo de fracasso na minha família. Mas uma coisa nós fizemos, e eu aprendi com a minha mãe: esperar em Deus, porque Deus restaura todas as coisas. Hoje eu estava aqui, eu estou em Belém aqui durante o dia todo, mas lá na minha cidade do interior, minha mãe estava completando 81 anos de 70 de crente, 70 anos de crente, e a família todinha em volta, todo mundo em volta, tirando foto dela. Por quê? Porque ela foi plantada junto ao ribeiro de águas, querido. Ela cresceu e ela se deixou florescer. Deixa Deus te florescer, deixa Deus te reproduzir, deixa Deus fazer você crescer. Não limite Deus, deixa Deus levar você adiante. Não se conforme em somente ficar recebendo oração. Receba quando você precisa. Quando eu preciso de oração por uma enfermidade, eu vou no irmão, ore por mim, porque sempre Deus nos ora, nos cura, mais pela oração de outro do que pela própria, para você não sentir que você é o pai da cocada preta. Sempre Deus usa o outro. Na igreja nós nos complementamos, mas a nossa vida espiritual, vida completa, ela não pode ficar ser só dependente de outras pessoas. Ela tem que ser dependente da nossa vida com Deus. Deus quer te levar adiante. E agora na sua vida familiar, querido, cultive uma família que busca a Deus. Não transfira responsabilidades. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, tem 5 anos, tem
7 anos, tem 10 anos. Deus batizou o outro com o Espírito Santo, o outro fala em língua, o outro recebeu o dom de profecia, recebeu o dom de curar, de interpretação de língua, e ele ainda está parado, ele nem recebeu o batismo do Espírito Santo. Não transfira responsabilidades. Não ache que a vida espiritual da tua casa é somente o teu esposo que tem que levar adiante. Não ache que a vida espiritual da tua casa é só a tua esposa que tem que levar adiante, que é só ela que tem que ir para o ciclo de oração. A vida espiritual, ela é individual, e juntando soma forças. Mas somando 1 com 0 vai dar 1, querido, não vai dar 2. Somando 10 com 0 não vai dar 20, vai dar 10. Então seja responsável, não transfira a tua vida espiritual para a tua esposa ou para o teu esposo. Filhos, não transfiram a tua vida espiritual para os teus pais, porque você é um diante de Deus, e Deus quer te dar vida em abundância. Deus quer te usar dentro da tua casa, porque quando tem um que mina, ele acaba tirando as forças do outro, ao invés de somar as forças. Então seja responsável com a tua vida espiritual. E por último, creia na restauração de Deus da tua família. Se tu ora, se tu tem filhos desviados e tu ora, começa a te preparar na palavra, para de vez em quando tu jogar uma semente, porque a palavra ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela para, queridos, ela limpa. Deixa Deus agir, mas te prepara a palavra. Quando você não tem conteúdo para dar para os teus filhos, tua esposa, para as pessoas que te cercam, eles vão buscar outra fonte, e outra fonte, às vezes, a maior parte das vezes, é fonte ruim, é fonte envenenada. Então você tem que ter a palavra dos teus filhos para a tua casa. A nossa palavra tem que ser uma palavra que levanta, não a palavra que derruba, não a palavra que joga para baixo, uma palavra que constrói e não a palavra que destrói. Deus quer pôr palavras na tua boca que construam. Deus quer pôr palavras na tua boca que restaura. Deus quer pôr palavras na tua boca que transforma vidas e pessoas dentro da tua casa. O Salmo 84 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: que passando pelo vale de Baca, ou pelo vale árido, faz dele um manancial, o qual o enche as primeiras chuvas. Baca eram plantas no deserto, e tem uma versão que diz até passando pelo vale de lágrimas. Eram plantas que elas soltavam um líquido, e eles diziam como que elas choravam. Então eram plantas que choravam. E diz que a pessoa que anda com Deus, ela passa pelo vale das lágrimas, do vale que tem plantas que choram, e cura este vale, e traz abundância de águas no meio do deserto. Quem retém as coisas de Deus, nessa passagem diz: o qual o enche as primeiras chuvas. No deserto, quando tem uma chuva, a terra suga tudo, somente dá aquele calor que sobe. Mas aqui diz que a pessoa que anda com Deus, a primeira chuva enche o vale de águas, porque é abundância, é poder, é glória, é transformação, é restauração. Deus quer te restaurar, querido. A segunda coisa sobre as 4 misérias humanas é a escravidão do pecado. Mas para a escravidão do pecado, nós lemos o versículo anterior, que diz: em quem nós temos a redenção pelo seu sangue. Redenção no grego é quando alguém compra um escravo e o tira do mercado de escravos.
Porque alguém poderia comprar um escravo e levar ele para outro mercado e vendê-lo para outra pessoa. Mas a palavra redenção nos diz que Deus nos comprou do mercado de escravos e nos tirou de lá e nos tornou livres, queridos. Nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso pregar a palavra. A atitude do coração é sua. Na palavra do semeador, uma das sementes caiu à beira do caminho, a outra caiu entre as pedras, a outra caiu entre espinhos e a outra caiu em boa terra. A beira do caminho é um coração indiferente. A palavra vem e não entra. Ele ignora, ele não deixa entrar na mente, ele não deixa trabalhar, ele não recebe, ele só ouve, mas não escuta, não guarda. A palavra tem efeito na tua vida, tu tem que guardar ela. O segundo é entre as pedras, frutificava rápido, mas vinha o sol e queimava. Deus quer te aprofundar as tuas raízes. E o terceiro é entre espinhos, que os prazeres do mundo, as lutas, as dificuldades sufocavam a palavra. Não deixe Deus sufocar a palavra de Deus que Deus te entrega nessa noite, de restauração, de levar você a restaurar vidas. E eu quero convidar nessa noite, pedir à igreja que se colocasse de pé. Se você tem alguma coisa para se reconciliar com Deus nessa noite, eu quero te dar liberdade para isso. A restauração vem quando nós não temos, quando nós abrimos o coração, Deus faz a restauração. Eu queria saber nessa noite se tem alguém. Eu posso, pastor Gleito? Tem alguém que quer ficar tete a tete com Deus, que por algum momento você deixou, ou que você nunca se rendeu a Cristo, e nessa noite você quer entregar os caminhos a Ele? Quem nessa noite quer falar: Jesus, aqui está a minha vida, a partir de hoje eu te entrego o controle dela, toma a chave para o Senhor restaurar? Tem alguém nessa noite, querido? Você pode até ficar no teu banco aí, dê um sinal. Quem que quer se reconciliar com o Senhor? Eles estão jovens. Tem mais alguém? Eu sinto, o Espírito de Deus me faz sentir que tem pessoas que rompeu um lacre com Deus, e esse lacre precisa voltar ao lugar. Deus te chama a se reconciliar com Ele. Não tenha vergonha, querido. Essa igreja não está aqui para julgar ninguém. Essa igreja está aqui para restaurar, para te ajudar. Quem nessa noite quer? Jovem, se você quiser, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. E quem nessa noite quer colocar a sua vida diante de Deus, falar: Senhor, eu rompi com algumas coisas nessa noite, Senhor. Eu quero reconciliar, a minha intimidade contigo. Quem nessa noite, querido? Quem nessa noite? Deus vai agir na tua vida nesse momento de uma forma poderosa no teu coração. Porque o Espírito de Deus, Ele restaura, Ele trabalha para a restauração. Quem nessa noite? Quem mais nessa noite? Querido, se você quer falar: Senhor, eu quero voltar tudo de novo. Tem mais alguém? Tem mais alguém nessa noite? Mesmo que você seja crente, você sentiu que alguma coisa se rompeu. Tem atitudes que nós tomamos com Deus que Ele é tudo, mas Deus quer te restaurar. Não se vergonhe, Deus quer te usar. Amanhã essa igreja vai olhar e falar: meu Deus, o tanto que Deus está usando essa mulher. Meu Deus, o tanto que Deus está usando esse homem. Porque você não tem vergonha do Senhor.
primeiramente, qual o seu nome? Marconi Irã. Marconi Irã. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Vocês estão aceitando pela primeira vez ou vocês já foram crentes? Vou fazer uma oração e eu queria pedir que vocês repetissem que eu estou orando. Depois, toda a igreja vai orar. E você pode orar a oração que você quiser. Se você quiser falar aramaico com Deus, fale. Se você quiser falar árabe com Deus, fale. Fale com Deus que tu sentir no teu coração. Se rendendo. Primeiro eu vou orar e vou pedir que vocês se rendam. Depois nós vamos orar toda a igreja com vocês. E aí vocês vão fazer a sua oração pessoal. Estenda a tua mão, igreja. Eu vou orar. Estenda a tua mão assim. Eu vou orar e vocês repitam. Diga: Senhor Jesus, nesse momento eu estou te entregando o controle da minha vida. Toma a chave, Senhor. Eu te convido a se sentar no centro do trono do meu coração. Toma totalmente a direção da minha vida. Me ajuda a partir desse momento, com graça, a te servir e te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Te revela a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar agora e vocês façam a sua oração como vocês sentirem. Jesus falou, saiu da boca de Jesus, para Pedro, que vós ligardes na terra, será ligado no céu. O que vós desligardes na terra, será desligado no céu. Então, o que vós ligardes, nesse momento, vocês estão se ligando a Cristo. A responsabilidade da vida de vocês a partir de hoje, se vocês deixarem Ele no controle, é dele. E essa igreja vai ser o lugar do crescimento de vocês. Hoje vocês estão ligando a Cristo e a igreja de Cristo. Então vamos orar. Em vez de estenda a tua mão, pode fazer, fecha os olhos e faça a oração que você sentir diante de Deus. Se você sentir necessidade, se o Espírito de Deus tocar no teu coração, de confessar alguma coisa que só você sabe, fala para Jesus. Fala tudo aquilo que você sente no coração nesse momento. Senhor, nesse momento nós te apresentamos, Senhor, o Marconi, Senhor, e o Irã, Jesus. Eles estão te aceitando como Salvador e Senhor da sua vida. Pai, nós te pedimos